Estamos aqui no carro, dirigindo, indo pra praia pra curtir um pouco do feriado. E a gente decidiu falar de uma coisa que a gente já teve essa conversa antes. A Paty veio com essa ideia, que é coisas que a gente achava dos Estados Unidos que quando a gente chegou aqui eram diferentes. E eu vou pedir uma coisa pra vocês. Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, coisas que você pensa dos Estados Unidos que você acha que é aquilo, mas você não tem muita certeza. Por quê? Coloca aqui nos comentários, que aí eu vou tentar responder se é isso mesmo. Se é isso mesmo, porque é muito diferente, muita coisa. Pra gente agora virou normal. Tem muita coisa que a gente já esqueceu que é diferente. Cada vez que a gente vai pro Brasil, a gente tem um impacto em algumas coisas. Então, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha que é que você vê no filme, que você vê no cinema, e você quer saber se é verdade ou se não é. Vamos começar. A primeira coisa que você achava de que era uma coisa e era outra. Bom, quando o Du contou pra mim que a gente tava mudando pra cá, foi mais ou menos assim, a gente vai mudar e eu vou trabalhar em Fremont e a gente vai morar mais ou menos nessa região aqui. E eu, ok, tipo, nunca tinha ido pra Fremont ou pra São José. Nunca tinha vindo pra Califórnia, né? Você? Pra Califórnia eu nunca tinha vindo, só pra outra costa. Conheci as outras cidades, Nova York, Miami, outras, mas aqui pra esse lado nunca tinha vindo. E assim, como é que você escolhe uma cidade pra você morar? Porque como funciona? Aqui no Vale, não é uma cidade enorme. São várias cidadezinhas pequenas. Sim, tirando o San José, que é uma grandona. Sim, mas são várias cidades pequenas com uma distância, tipo, super pequena entre elas. Tipo, 15 minutos, 20 minutos entre cidades. Então é muito comum você morar em uma cidade e trabalhar em outra. Então a gente começou a ver ali, assim, opções de cidades que a gente poderia morar pra gente escolher uma casa legal pra gente. Como é que você escolhe uma cidade pra morar que você nunca viu? E como é que você escolhe casa e tal? Gente, eu, por exemplo, nunca tinha morado numa casa, tá? O Du já morou em casa quando ele era mais novo, mas eu nunca tinha morado em casa. Minha vida inteira morei em apartamento. Aí a gente começou, vamos pro Google, né? Coloquei lá assim, aluguel, casa, cidade e tal. Aí, uma coisa muito legal que tem aqui nos Estados Unidos é que quando eles colocam uma casa pra alugar ou pra vender, eles fazem o staging. Então, assim, você não chega e fala assim, você quer alugar tal casa ou você quer comprar a casa. Eles marcam um dia pra mostrar essa casa pra você. Isso. Não é que você vai na imobiliária, chega lá pro cara e fala assim, eu quero alugar essa casa, eles pegam a chave e vão lá te mostrar. Não, eles arrumam a casa toda, decoram a casa inteira. Decoram a casa. Como se tivesse alguém morando lá mesmo. Arrumam a cama, a cozinha, a sala, é como uma casa inteira decorada. Quando você tá no Brasil, você vê as fotos da casa, certo? E a foto da casa já tava com todo esse staging, que é toda a casa decorada, decoração nos quartos e tudo mais. Pra mim isso tudo era muito novo e eu não sabia disso. Como a gente já deve ter comentado algumas vezes, o custo de vida aqui, o aluguel dos imóveis é muito alto. Pra mim foi um choque olhar quanto é que custava o aluguel de uma casa aqui. Eu já tava, né? Meu Deus. Então quando eu vi toda aquela casa decorada, e todas as casas que a gente olhava, tava tudo decorado. Minha primeira impressão, e do Edu, foi achar que quando você alugava uma casa, a casa vinha mobiliada. Então o que aconteceu? Eu e o Edu, ainda mais eu que adoro decoração de casa, a gente começava a escolher as casas que a gente, tipo, potencialmente poderia alugar, porque você fala assim, a gente vai querer ver essa, vai querer ver essa, vai querer ver essa. A gente começava a levar em consideração a decoração do interior da casa, achando que quando a gente mudasse, ia estar tudo lá. Ia estar tudo decorado. Quão grande não foi a minha surpresa quando eu cheguei aqui e falei, opa, peraí, quer dizer que eu vou pagar tudo isso e não vai vir nem o sofá, não vai vir nada? Então assim, eu realmente achava que quando você alugava um imóvel, tudo aquilo que tava mostrando nas fotos vinha junto com a casa. Eu achava que vinha o sofá, que vinha a mesa, que vinha tudo aquilo. Quando na verdade é só uma casa e eles fazem uma decoração pra mostrar como a casa poderia ficar. Então o que eles fazem? Eles fazem esse negócio que a gente chama de staging,
que eles mandam um decorador lá, o cara chega com um caminhão, com um sofá, com mesa, cadeira, não sei o que, ele faz meio que a mudança dos móveis para aquela casa, pro dia que eles fazem o open house e pro dia que eles fazem as fotos. Open house é o dia que eles abrem a casa pros interessados em alugar, comprar, enfim. Irem lá conhecer. E aí eles fazem esse staging e a hora que acabou o open house, eles catam aquilo, botam de volta no caminhão e vão embora. E o cara vai usar aquele mesmo caminhão com aqueles móveis para decorar outra casa no dia seguinte. Então, existem negócios que vivem só de fazer isso, só staging. Então é muito engraçado, né? Porque no Brasil a gente não tem isso. Aqui o cara vai, ele monta a casa para poder fazer as fotos e fazer open house para alugar para os outros. Enfim, um bom staging realmente ajuda a vender uma casa, porque às vezes a casa nem é lá aquelas coisas, mas dependendo de quão bem decorada a casa tá, faz a casa parecer melhor nos olhos do comprador. Isso. E no nosso caso a gente até achava que vinha junto com a casa, mas... O segundo ponto é supermercado, né? A gente achava que o Walmart era o supermercado aqui nos Estados Unidos e que tudo era igual ao Walmart, até a gente descobrir que existe vida fora do Walmart, né? A gente descobriu o Trader Joe, o Safeway, a Target, o Whole Foods a gente já conhecia. A gente já conhecia o Whole Foods, né? Mas a gente achava que quando as pessoas iam no mercado aqui, elas iam no Walmart. Iam no Walmart. Aí a primeira vez que a gente foi no mercado aqui, a gente foi no Walmart, porque era o que a gente conhecia, era o que a gente sabia que tinha. Cheguei lá, virei pro Edu, falei, amor, cadê a alface? Cadê o tomate? Exato. Cadê a cebola? Me deu um desespero. Até explicando, alguns Walmarts até tem essa parte de legumes e verduras, principalmente em cidades que você não tem um número grande de redes de supermercado. Aí o Walmart meio que faz tudo. O Walmart ele é muito bom em se adaptar à região que ele está. Então aqui na Califórnia, onde as pessoas querem comer saudável, as pessoas querem não sei o que e tal, o Walmart vai pro lado oposto, ele só tem o lixão. Agora você vai para estados que o Walmart é a única opção, o Walmart tem todas as opções saudáveis, não sei o que. Mas aqui na Califórnia, saudável no Walmart. quando você sai aqui da Califórnia, sim. Que aí você não tem um Whole Foods, você não tem um Trader Joe, eles melhoram. Então. Mas aqui na Califórnia o Walmart é um lixo do lixo do lixo, né? Pra você ter ideia, o Walmart da nossa cidade nem tem a seção de legumes e verduras. Não tem nada. Se você quiser comprar um tomate, uma cebola, não tem. Não tem. Tem a lata e tem o tomate enlatado. Só tem caixa e lata. Então pra mim, primeira vez que eu fui lá, eu falei, meu Deus, socorro. Bateu um desespero. Até porque o Arthur tinha 10 meses, a gente fazia a papinha dele. Eu sempre fiz todas as comidas dele em casa, eu mesmo, então assim, falei, meu Deus, cadê? Aí a gente, tipo, cadê o Whole Foods? A gente vai ter que... Porque o Whole Foods fica em Dublin. O terceiro ponto é viver no subúrbio, né? A gente sempre que vinha aqui para os Estados Unidos, a gente ficava em cidade grande, então a parte conhecia Miami, Nova York, eu conhecia cidades grandes, Orlando, eu conhecia cidades grandes também, e conhecia um pouquinho de cidade pequena, mas uma coisa é quando eu venho a trabalho, você fica no hotel, do hotel você dirige até o escritório, do escritório você vai para o outlet, né? Só isso que você faz quando você vem para cá. Então a gente realmente não conhecia o subúrbio, e o subúrbio é muito diferente do que a gente está acostumado, a gente que mora numa cidade grande no Brasil. A gente, apesar de morar numa cidade que não era tão grande assim como Maringá tem 350 mil pessoas, né? A gente morava no centro da cidade, a gente fazia tudo andando. E como que é aqui, amor? Pra mim, mudar pro subúrbio foi um choque. A gente mora numa cidade, eu acho que tem 70 mil habitantes. A gente tá pertinho de São Francisco, São José, que são cidades maiores, mas o que acontece quando você mora no subúrbio? É casa, como você vê nos filmes, ou você já deve ter visto na nossa casa. Realmente, a casa não tem portão, não tem muro, é tudo muito bonitinho, parece condomínio fechado. Tudo é super seguro. Mas você precisa de carro para fazer tudo. Se você não tem carro, você tá preso, você tá ilhado. Eu tava acostumada a andar na rua, você vê casa, você anda um pouquinho, tem uma farmácia ali, tem uma padaria, tem uma loja,
tem um monte de coisa. Aqui não, você tá cercado por casa o tempo todo, aí você pega o seu carro, você dirige até uns lugares que eles chamam de, tipo, centros comerciais, e daí vai ter... Que é um shopping que não é um shopping, é uma área grande, que tem um monte de loja junta, tem supermercado, tem... Mas não é um shopping plaza, então é um centro comercial. Aí lá vai ter, tá? E isso é em toda a cidade, é incrível que... É igualzinho, do Brasil, em todos os lugares é igual. E da Europa, que são várias lojas pequenas, personalizadas, individualizadas. Vai ter uma Target, vai ter um Safeway, vai ter uma Baby R Us, vai ter toda a cidade, tá? Vai ter as mesmas lojas, Best Buy, do mesmo jeito. Então, assim, isso é muito estranho e muito diferente. Eu lembro quando os meus pais vieram pra cá da primeira vez ver a gente, e eu levei eles, acho que na primeira vez na Target, e logo na frente da Target tem tipo um Panera Bread, que é um lugar que a gente gosta de comer, e daí tem um Starbucks e tal, e daí eles foram ali. Aí depois a gente acabou indo pra Dublin, que era a cidade do lado, e também fomos, tipo, tinha uma Target, e a mesma configuração exatamente das lojas, a mesma fachada. E minha mãe virou pra mim e falou assim: ah, filha, não era aqui que a gente tava antes? Eu falei: não, mãe, a gente tá em outra cidade. Não, mas eu lembro da fachada dessa loja e tinha essa outra loja do lado. Sim. Eu falei: mãe, é que é tudo igual. Assim, a padronização é uma coisa que eles levam muito a sério aqui em tudo, até porque a disposição teoricamente das coisas dentro das lojas, os corredores são iguais, é tudo igual. E assim, você sai da região das casas, você pega o seu carro, você dirige no mínimo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros até algum desses lugares, a não ser que, sei lá, sua casa seja mais próxima, mas assim, você não faz as coisas a pé, você não vai andando na rua e daí você atravessa e vai ter uma farmáciazinha e vai ter uma outra loja. Não, é tudo muito grande. Você não vai, tipo, vendo várias lojinhas, várias coisas assim. A não ser quando a cidade tem um downtown, que é o caso da nossa cidade. Sim. Nossa cidade tem, que seria o centrinho da cidade, como meu marido chama, o centrinho. O Du já deve ter mostrado pra vocês. Mas também não é toda a cidade que tem. Não. Vamos lá, mais um item, é a história das grandes lojas e especialização, lojas especializadas. Isso é uma coisa que a gente não tinha ideia de como funcionava, até porque a gente não tem isso no Brasil, né? No Brasil a gente tem lojas pequenas, existem algumas grandes redes, mas as redes não são tão fortes assim como aqui. Aqui nos Estados Unidos, você quer comprar eletrônico, você sabe que em toda região vai ter uma Best Buy, toda região vai ter um Walmart, toda região vai ter uma Target. Toda região vai ter uma Office Depot, uma Home Depot. O que ele tá querendo dizer é assim: você pensa em comprar coisas para bebê, vai ter uma Baby R Us. É uma loja, como se fosse um supermercado gigante só de coisas para bebê. Você precisa de material para escritório, vai ter um lugar gigante, Office Depot, que vende só coisa para escritório, desde papel, grampeador, todas as marcas que você imaginar. Especializada para escritório. Você quer material para construção, vai ter outra loja gigantesca que vai vender só coisa de material de construção. Você quer coisa de artesanato, que você gosta, Hobby Lobby. Vai ter a Hobby Lobby, vai ter a Michaels. Você pensa em uma categoria de coisas e vai ter uma loja gigante que vende só aquele tipo de coisa de todas as marcas, agrupadas em um lugar só. Diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, que tem tipo várias lojinhas pequenas que vendem determinada marca. Tipo, se você pensar, mas no Brasil, por exemplo, vende brinquedo na ReHap e tem várias marcas. Não, gente, é um tamanho assim... Imagina que você vai no tamanho de um supermercado, igual um pão de açúcar, um extra, mas é só de bebê. Ou só de brinquedo, ou só de material para escritório, tipo, só papel, só lápis, só... E para todas as categorias que você pensar. Exatamente. Eles categorizam as coisas e constroem uma coisa gigante e vendem só aquela determinada categoria em uma loja, ao invés de várias lojas pequenas. Eu acho muito estranho. É o único país do mundo que eu vejo que funciona dessa maneira. O Canadá também meio que tem um pouco disso, mas aqui acho que o único lugar do mundo que é realmente desse jeito.
E aí o último item de hoje, a gente tem mais 200 itens para falar de coisas que a gente achou que era uma coisa e era outra, mas a gente achava que as distâncias, a gente sabia que tudo era longe, que tudo tinha uma certa distância, só que a gente não tinha realmente a noção disso como agora que a gente vive aqui. Pra gente sair de casa e ir até o supermercado, que ontem, por exemplo, a gente foi de bicicleta, da nossa casa até o supermercado, são 2 milhas que dão quase 3,5 km. Na nossa casa no Brasil a gente descia e andava uma quadra. Então tudo aqui as distâncias são enormes, a não ser que você more numa grande cidade como São Francisco, como Nova York. Se você morar no subúrbio, as distâncias são realmente grandes. Não é como no Brasil que mesmo na cidade pequena todo mundo mora ali no centro e tudo é perto. Aqui não, aqui tudo é longe. Ou você mora em algum bairro e o seu bairro também tem tudo, tem farmácia, tem mercado, tem... Não é o caso aqui. Isso é uma coisa que distância é realmente uma coisa que a gente não tinha ideia. Você não consegue fazer nada nos Estados Unidos sem carro. Tudo você dirige, você fica no mínimo 20 minutos no carro pra ir pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar.